Graça e paz, igreja. Boa noite, povo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos esta noite. Venho trazer uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, a qual está escrito: crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia começa falando lá em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tanto eu quanto você. Ninguém verá a Deus. É assim que está escrito. Os irmãos conseguem entender? É fácil seguir a paz com todos. Só é difícil seguir a santificação. Essa palavra aqui, ela só é difícil seguir a santificação. O livro de Tiago 4:4 vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo te constitui inimigo contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que é ser amigo do mundo? Aos novos convertidos, aqueles que estão chegando agora no Evangelho, tem seu tempo para Deus mudar a tua vida de conformidade à palavra. Mas hoje a gente vemos que a igreja não tem diferença do mundo. Pastor, presbítero, missionário, evangelista, os pregador, né? Hoje os pregadores eles são casados com o mundo, eles são amigos do mundo. Por que eles são amigos? Porque a Bíblia condena aquele que amar o mundo se torna inimigo de Deus. Não, lá no livro de João também vai dizer: não ameis o mundo e nem nada do que no mundo há. Esqueci de pegar essa palavra. Aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus, não é? Então o que é ser amigo do mundo? É quando você vê a Paquitona da televisão com o cabelo rosa, eu também quero. Quero ser igual a Paquita da novela. Quero ser igual a bailarina do Silvio Santos. Quero ser igual a Paniquete. É quando você vê a moda secular e você quer andar com ela. Você quer andar com a bombetinha da Nike, com Oakley na cara, com Kenner no pé, que nem os traficantes, que nem os malandros. O pastor hoje anda com o cabelo igual o cabelo de calopsita. Igual o cabelo das calopsitas, isso, cabelo de pica-pau, né? Igual o cabelo do Neymar. Igual o cabelo dos funkeiros. Que tá lá no funk, fumando maconha, bebendo uísque, cheirando cocaína. Mas eu sou pastor. E a Bíblia diz para não amar o mundo. Não amar o mundo é não se moldar igual ao mundo. Quando a Bíblia fala sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo é ser separado do mundo. Os irmãos conseguem compreender o que é ser santo? 1 Pedro 1,16. Porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Vamos continuar aqui no verso de Tiago. Então todo aquele que se amolda ao mundo, esse não ama a Deus. Ele se declara inimigo de Deus naturalmente. Você é servo de Deus, mas coloca uma bombeta para ficar igual malandro. Você está seguindo a malandragem da rua. Quando você era criança, cresceu, adolescente, viu tudo aquilo e continua igual o mundo. A moda do mundo está estampada em você. Quando eu vejo você, eu só sei que você é crente porque você fala que é crente. Porque se eu olhar segundo a Bíblia, você não aparenta ser crente. Até nas décadas passadas, até 30, 40 anos atrás, a igreja ela andava de conformidade à Bíblia. Tanto que hoje a gente mais se vê muitos pastores antigos ainda pregar. Era pecado antigamente, porque hoje não é mais.
Era pecado você ter uma televisãozinha para ficar jogando, vendo jogo de bate-bola, ficar vendo novelinha para estar imitando as novelas, as noveleiras de plantão, os noveleiros de plantão, aquele que não perde um jogo, falta até no culto para poder assistir jogo, idolatrando o time de futebol, idolatrando as mulheres da novela. E a Bíblia diz: não ameis o mundo. Perde mais tempo com o celular do que com a palavra de Deus. Perde mais tempo idolatrando os altares do mundo do que se arrumando e se tornando um altar de santificação para o Espírito Santo habitar dentro do seu coração. Muitas vezes a palavra que eu prego ela é difícil de vocês ouvir, de qualquer um ouvir. Por quê? Porque ela vai falar da integridade do cristão, do caráter cristão, a qual muitos, ouvindo, pensa, tá julgando, mas não quer consertar a vida, tá julgando, mas não quer sair da pornografia, tá julgando, mas não quer largar a bermudinha da Anitta, tá julgando, mas não quer largar a bermudinha. Por que é proibido as mulheres mostrar as pernas e os homens podem andar de bermuda? É pecado só para mulher, né? Aí ouve a palavra de Deus que está sendo pregada e fala, tá julgando, mas não quer largar o pecado. A Bíblia diz, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. A diferença do fardo do mundo. Quando você vem para Cristo, você tem que ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já se passaram, mas parece que não passou na sua vida. Você continua destruindo o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Você continua adulterando contra o teu próprio corpo. Você continua destruindo. Como vai haver salvação naquele dia que o Senhor Jesus catar toda essa palavra que eu ponhei aqui e pôr diante a tua cara e falar assim, olha o que você fez. Com tudo que foi ensinado, você preferiu andar ao contrário. Você falava que meus filhos que estavam lá te ensinando a palavra, você falava que ele estava te julgando. Alguém já leu na Bíblia que está escrito, eu não vim julgar o mundo, mas já tem quem o julgue? A palavra que eu tenho pregado, essa te julgará no último dia? Alguém já ouviu dizer na Bíblia que está escrito, julgai segundo a reta justiça? Para julgar segundo a reta justiça, eu tenho que andar de conformidade à reta justiça. O próprio Jesus falou, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar a agulha no olho do teu irmão. No livro de Romanos 2, vou abrir aqui a Bíblia, que esse verso eu não peguei. No livro de Romanos 2, vai falar assim, é inexcusável quando julga, ó homem, que quer que julgue, que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas faz o mesmo. Tá vendo? Quando as pessoas andam no pecado e quer julgar os outros, tá condenando a si mesmo. É isso que Jesus falou. Tira a trave do teu olho. Você tá no pecado e tá incomodado com o pecado alheio. É o que mais a gente vemos hoje. Hoje a gente vemos pregação que as pessoas têm que se arrepender, mas não fala que tem que se arrepender. Não fala que tem que largar o pecado, não discrimina o que é pecado que a Bíblia condena. Não discrimina que se a mulher colocar a calça, qualquer tipo de calça que for, a Bíblia diz que é vestimenta de homem e que é anátema, é maldição, se você pôr a calça. A Bíblia condena que a mulher trança o cabelo. Não com tranças, nem com vestes luxuosas, nem preciosas, mas sim seja uma mulher íntegra no teu interior. Assim também para o homem. Como que eles querem fazer? Os luxuosos, os becudo, né? Becudo que eu digo é roupa, beca, roupa de marca. Palitozão de 500, 1.000, 1.500, 2.000 real. Relógio aí de 70 mil reais. Sapato que custa mais do que um carro. E assim a gente vemos
a igreja que está caminhando deploravelmente. Por quê? Por falta de conhecimento das escrituras, por falta de conhecimento do que é pecado. E é o que Deus diz lá no livro de Joel, acho que é Joel 4:6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento, por negar a minha lei. E assim, eles estão sendo destruídos. Por rejeitar a mim, eu também o rejeitarei. Olha o que a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que o amor ao mundo? Todo aquele que ama a Escritura, ele quer andar como a Escritura manda ele andar. Todo aquele que ama a palavra de Deus, ele quer andar como a palavra manda ele andar. Todo aquele que se coloca no local para ser imitador de Cristo, ele tem que ser imitador de Cristo do jeito que a palavra manda, não do jeito que ele acha, do jeito que ele quer. Olha o que a Escritura diz, ou Tiago 4:5, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito em que vós habita tem ciúmes. Em outra tradução diz: o Espírito Santo tem ciúmes de você. Nós temos que sair da ignorância, meus irmãos, e temos que começar a andar de conformidade à palavra de Romanos 12, verso 1. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Eu estou aqui com o livro de Romanos aberto, vamos ler o Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:2, não sede conformado com este mundo. Olha o que diz lá em Tiago 4:4. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Seu entendimento, se ainda não foi transformado, ainda não é uma nova criatura. Se ainda não está encaixado no livro de João, acho que 3:3, é necessário nascer de novo. Não importa quantos anos você tem de igreja. Olha Nicodemos, quanto tempo tinha de igreja, já era doutor. Olha o que Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. Ser transformado em entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos têm sido destruídos por falta de escritura, por falta de ler a Bíblia, por achismo de dentro do seu coração, por interpretar a Bíblia do jeito que vê, os hipócritas interpretando, por denominar que Deus está querendo dizer tais coisas, quando o verso bíblico é claro, é exposto, é direto, não tem remendo. 1 Pedro 1:14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, ignorante é quem não tem informação. Aquele bruto, casca grossa lá até não falar, aquilo lá não é ignorante, aquilo lá é grosseiro. Ignorância é falta de informação. Sabedoria é ter informação. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Antes havia em vossa ignorância. A partir do momento que a exposição nua e crua da palavra chega à tua vida, você tem consciência. Olha o que Deus diz: Ele não toma o culpado por inocente, e não o inocente por culpado. Mas a partir do momento que você tem consciência, que você tem discernimento do que é pecado e você continua praticando, você é culpado. Você sabe que é pecado a cobiça. Jesus condenou. Jesus falou assim, que a cobiça é pecado de adultério. Aquele que olhar e atentar com seu olho já adulterou com ela. Quantos homens de Deus colocam aí uma roupinha para ficar bombadinho, bombado, musculoso, peitão de pombo? Quantas mulheres de Deus colocam a sainha coladinha, até com a marca da calcinha aparecendo? Ainda diz que é missionária, sendo que Jesus condenou. É pecado. E está em cima do altar. Aí nega o conhecimento. Nega o conhecimento falando, você está julgando. Naquele último dia,
Jesus falou assim: naquele último dia, a palavra que eu tenho vos ensinado, essa julgará. Olha o que ele falou: se eu não tivesse vindo e não tivesse vos falado, vós não saberiam o que é pecado, mas agora vós sabe, e assim está em pecado. Agora não tem mais desculpa do teu pecado. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo é ser separado do mundo. Não é andar com a cara pintada. Não é pintar o cabelo. Não é pintar a cara, pintar a unha. Colocar um tamancão de todo tamanho para sair rebolando na igreja. Pro varãozinho que não se converteu olhar para suas nádegas sacudindo. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes sem vergonha. Elas vão para a igreja para seduzir, para derrubar mesmo. E ainda tem gente que acoita falando: você está julgando. Já está julgado, está escrito na palavra, é pecado. Pecado já está julgado. O homem que quer andar de conformidade com a Bíblia se ponha no prumo e anda reto. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito: seja santo porque eu sou santo. Para ser santo em toda a tua maneira de viver. Olha o que Deus disse para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Vou abrir aqui também o livro de Josué. Josué tem um verso aqui que encaixa certinho agora. Josué 1 em diante. Vou ler aqui, a hora que o verso chegar, eu falo que é ele. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa o Jordão, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que ele diz: ninguém te poderá resistir. Vamos entender aqui mais para frente o que ele vai falar? O 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a os seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que anda. Muitos confundem a lei com salvação. Olha o que Deus está falando aqui para Josué: para te conduzir prudentemente. Viu aqui a receita? Tá vendo aqui? Vou ler aqui o 4. É o 4? Deixa eu ver. É o 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, mas você tem que andar prudentemente, de conformidade ao que Deus ordenou.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Salmo 1. Bendito o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Só até aqui no livro de Josué, que combina aqui com as palavras que eu acabei de ler. Ande na minha presença e seja perfeito. Gênesis 17, 1. Romanos 6, 4. Muitos dizem, estamos na graça, já somos salvos, temos nada a perder. Olha o que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que ele está querendo dizer? Seja vigilante. Olha o que Jesus disse, orai e jejuai para que não entrai em tentação. Muitos, quando ouvem essa palavra, diz, você está julgando. João 7,24. Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a própria palavra do próprio Deus, a qual Jesus disse que a doutrina dele é a doutrina do Pai. Se a doutrina de Jesus é a doutrina do Pai, ela está diretamente ligada e emendada com toda a instituição dos mandamentos de Deus. Paulo descreve que nós vamos conhecer o pecado entendendo a lei, compreendendo o que é pecado, segundo o que Deus mostrou que é pecado, não segundo o que eu acho que é pecado. Foi Deus que instituiu o que é pecado, e se você praticar, você está condenado. É assim que a palavra diz. Se morrer no pecado, está condenado. A vida, a esperança, a vida, a salvação. 1 Coríntios 5,12. Olha o que Paulo diz. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Aqueles lá já estão com a trave no olho. Aqueles lá já estão julgados, como diz aqui em Gálatas 5:23. Os que não têm os frutos do Espírito, esses estão julgados debaixo da lei. Porque tenho eu que julgar os de fora. Não julgai vós os que estão de dentro? Paulo está mandando o crente se analisar, se julgar o dia inteiro, para andar de conformidade com as escrituras. Ele está mandando você se analisar, ele manda exortar uns aos outros para que nenhum de nós venha endurecer o coração quando ouve a palavra. É muito fácil endurecer o coração. Você não é meu juiz. Aquele que julgar do mesmo jeito que você julga, você vai ser julgado. Você só esquece que lá naquele julgamento que Jesus descreveu aquilo, os fariseus hipócritas, aqueles hipócritas, eles estavam tudo torto, como Paulo descreve aqui em Romanos 2, e estava julgando aquela mulher, e ele não trouxe nenhum homem adúltero para ser julgado, só trouxe a mulher adúltera. Cadê o homem? Por que eles esconderam o homem? Eles acoitaram o pecado de um para apedrejar o outro, que seria para apedrejar a mulher adúltera. E Jesus falou, do mesmo jeito que vocês estão julgando ela aqui, ó, vocês vão ser julgados. Vocês estão acusando ela, mas estão defendendo lá seus amigos, seu outro fariseu lá, seu outro doutor da lei, que estava na cama com ela adulterando, mas agora vocês só trouxe ela e preservou ele. Ela pode ser apedrejada, ele não, né? Por isso que ele disse, da mesma maneira que vós estão julgando, vão ser julgados. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Paulo diz que a igreja de fora, nós não, com o povo de fora do mundo, nós não temos nada a ver. Mas temos sim a ver com o povo de dentro. Ou não julgai vós os que estão de dentro. O livro de João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu
não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Em nenhum momento a palavra quer que condene ou deixa de condenar, ela está julgando o mundo. Ela está levando o mundo a entender e ser salvo através da própria palavra. Olha o que diz no João 12:48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Não é hoje, é no dia do trono branco. Olha o que João descreve lá em Apocalipse, a palavra de Jesus. Eu estou à porta, eu estou batendo. Eu estou aqui, ó, batendo, ó, toque, 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 toque. Se você abrir a porta e receber a palavra de Deus, olha o que ele diz. Se ouvir a minha voz, se ter sensibilidade porque Deus está falando, estou à porta e estou batendo. É abrir. Eu entrarei e cearei. Eu entrarei na tua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Imagina como vai ser maravilhoso? Mas abasta teu coração aquebrantado. Olha o que a Bíblia diz: um coração aquebrantado e um espírito aquebrantado, Deus jamais desprezará. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Provérbios diz, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Todo conhecimento que você tiver de Deus vai te levar a ter prudência. Vai te levar a se comportar como um cristão, não como um crente, não como um gospel, não como um ímpio, não como o Pelé, não como a Xuxa, não como as Paquitas do Silvio Santos, não como as mulheres da novela. Olha o que a Bíblia diz. Salmo, eu li aqui, eu também falei aqui o verso de Salmo 51, né? Acho que é o 14. Um coração aquebrantado e um espírito aquebrantado, Deus jamais rejeitará. O coração aquebrantado é aquele que ouve a palavra de Deus e reconhece: Senhor, eu sou pecador. E é o que Provérbio diz. Provérbio 28:13. Ou quem cobre a sua transgressão? Que? Você está julgando. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador, só você é santo. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Olha o que Davi disse no Salmo 51. Já nasci pecador desde o ventre da minha mãe. Provérbios 28:9. O que desvia o seu ouvido da lei do Senhor, até tua oração é abominável. Não adianta ficar orando, ter vida de oração, vida de jejum e andar como o mundo anda. E andar na lascívia, causando cobiça. E andar que nem um gogoboy. E andar que nem um paquito, que nem uma paquita. E Jesus... João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Olha o que diz no livro de João. Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quando a Bíblia expõe guarda, ela está falando viver, praticar. Que Tiago falou: não seja ouvinte, mas sim praticante. Guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. João 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Dá para compreender? Dá para compreender?
João 7,16. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecereis se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Jesus está falando, se alguém diz que conhece a palavra de Deus, quiser fazer a tua vontade, analisa segundo a Bíblia, se eu estou falando de mim mesmo, ou se eu estou pronunciando o que Deus mandou. Veja se a minha palavra tem conformidade com o que as Escrituras mandam. O 18, João 7,18. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. João 14,9. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido. Falando ele para Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que tu tem é como Paulo disse a Timóteo: guarde, persevera na doutrina que tenho vos ensinado. Não deixe que ninguém vos engane. Não aceite fábulas. Não aceite disse-me-disse. Fique no que está escrito. Se vir um anjo do céu e pregar outro evangelho a você, seja anátema. Está compreendendo? Meu compromisso é com a palavra da salvação, não é com encheção de linguiça. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo à porta do templo e tinha um homem pedindo esmola, um aleijado. E ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. E aquele homem foi curado. E depois os fariseus pegaram eles e começaram a pressionar, impedindo de pregar no nome de Jesus, impedindo de fazer cura, impedindo de fazer libertação. E Pedro respondeu: mais me vale agradar a Deus do que aos homens. Por isso que a palavra continua sendo de salvação. Paulo também foi surpreendido e Paulo disse: se eu agradar o ouvido humano, já não agrada a Deus. Mas se eu agrado a Deus, eu sigo fazendo como Jesus me ordenou. Assim eu faço a boa obra de Cristo, a qual o próprio Paulo disse: já preguei aos judeus, já preguei aos gentios, já preguei aos gregos, e que agora se arrependa das suas más obras. Muitos querem tirar o arrependimento das Escrituras, e não há como tirar, está escrito. Apocalipse 20:12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Qual é a tua obra? Vou ler aqui os textos que vai falar de obra, né? Porque muitos dizem que nós não somos salvos pelas obras, né? E Jesus está cobrando o que aqui em Apocalipse? Leigos. Apocalipse 2:23. E ferirei de morte o seu filho, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Você não é salvo pela obra. A obra agora é o fruto do teu coração. Ele vai julgar você. Ele vai julgar eu. Apocalipse 2:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte o inferno
deram os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Muitos dizem que não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé significa obedecer, não sede ouvinte da palavra, mas sim praticante. A fé significa, ela é evidenciada pela prática das escrituras. A fé não é evidenciada por eu tenho fé. Não. Ter fé é cumprir o que Jesus mandou, é cumprir o que está escrito através da vida dos profetas, dos apóstolos, é seguir de conformidade com o que está escrito em Gálatas, em Colossenses, em Tessalonicenses, em Mateus, em João, em Lucas, em Apocalipse, em Timóteo, em Hebreus, em Tito. E Paulo vai discriminar lá no livro de Coríntios. Vós ainda sois carnais. Por que é carnal? Eu tenho pregado tanto a vocês, tenho ensinado tanto e vocês ainda não compreenderam, ainda estão na carne. Olha o que Paulo diz. Aí você ouve a gente pregar e fala assim, tá julgando. Tá julgando. Você prefere agora ouvir a palavra reta de Deus, tentar entender e tentar consertar a tua vida, ou você prefere naquele último dia e julgados cada um segundo as suas obras. Vai julgar você por cada fio-fio que você ganhou na rua, com a sua calça leg, com a sua calça, com o seu decote mostrando os peitos. Vai julgar você que já tá aí, já alcançando a idade dos cabelinhos brancos, pintou o cabelo para parecer meninão novo. Pra ganhar, ó, tá enxutão, hein? Cabelo pretinho ainda e nem parece que já chegou a idade. Você que pinta o cabelo também, pra ficar parecendo uma dandocona nova, uma menina nova. Aí passa na rua, ó, nossa, hein? Tá nova, hein? Cabelo pretinho. Mentira, falsidade. A Bíblia diz que mentirosos não entrarão no reino do céu. Você tá modificando a cor natural do teu cabelo, você tá mentindo. Mas você ouve que você está mentindo, você prefere condenar-me, dizendo, você está julgando. Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito, e não cumpreis a concupiscência da carne. Tudo isso que eu discriminei como pecado é concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Por isso a Bíblia manda ser forte, ter de bom ânimo. Do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, você também vencerá, mas você tem que lutar. Gálatas 5,18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como está lá em Gálatas 5,23. Aqueles que têm o fruto do Espírito está livre da lei. Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Está no segundo casamento. Lucas, Marcos, Mateus, diz que aquele que casar com a divorciada, aquele que casar com o divorciado adultera. A Bíblia dá direito a se separar por dureza do coração do homem, mas a Bíblia fala que o que se casar de novo com separado está em adultério, e adultério não herdará o reino do céu. Pastor, você está no segundo, no terceiro casamento? Te arrependa. Principalmente o pastor que deveria dar exemplo da Bíblia e não tem andado de conformidade com as escrituras. Fornicação, impureza, lascívia. Lascívia é as roupinhas coladinhas que eu falei lá no começo. Lascívia é a sensualidade. Lascívia até seu olhinho assim, quando você dá aquela olhada cobiçando. Se eu te pego, hein? Tanto para homem quanto para mulher. João 3,3. É necessário nascer de novo.
Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Acho que aqui muita coisa muitos entendem, né? O que muitos não entendem hoje é a idolatria do próprio corpo, que está aqui enquadrado na lascívia, na fornicação, no adultério. Aquele que olha e cobiça, hein? Servona de Deus? Servão de Deus? Peitinho de pombo? Escochona, mostrando os peitos, mostrando os vincos do peito com decote. Lascívia. Já está condenado. Já está julgado. Ou não entendeu que já está julgado? É pecado e acabou. Já está julgado. Gálatas 5:21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viu que já está julgado? É necessário se arrepender. É necessário largar as más obras. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se confessar, orar e abandonar seus maus caminhos, tem que abandonar. Segunda Timóteo 3,16. Todas as escrituras é divinamente inspiradas e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Se quer andar do jeito que você quer, pode andar. Mas essa palavra que é do jeito que Jesus disse, ela te julgará no último dia. E acabou, já está julgado. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Tito 2:1. E tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito manda tua boca falar o que convém à sã doutrina. Agora eu vou ler aqui o verso de Hebreus. O princípio da doutrina está enquadrado em Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1:15. Como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1:16. Porque está escrito, seja santo porque eu sou santo. Salmo 24, verso 4, eu acho, está escrito assim: quem subirá no santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a tua alma à vaidade. Verso de Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está dizendo aqui que pela janela ninguém vai entrar. Está dizendo aqui que dado o jeitinho brasileiro, ninguém vai entrar. Está dizendo aqui que pagando propina, comprando benção, ninguém vai entrar. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando eu peguei essa palavra aqui, eu estava testificando só esta frase. Mas eu te enviei aí os meus anjos que estão pregando a verdade, para você se limpar do pecado, para lavar o teu pecado no sangue que é poderoso para lavar e purificar. Porque ainda que seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, o sangue de Cristo purifica. Mas se você abrir a porta e der lugar. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
assim tem os anjos de Deus pregando na terra. Para vos testificar essas coisas nas igrejas, eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Toda a injustiça que você pratica contra você, contra teu próximo, contra teu próprio corpo, na hora que Deus colocar na balança, opa, isso aqui tá errado, é injustiça. Por isso que a Bíblia requer que o homem muda. 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, está escrito, já está julgado. Quem não andar de conformidade com a palavra de Deus já está debaixo do juízo. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Para herdar precisa cumprir o que está escrito. É assim que a Bíblia nos direciona. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou em lugar nenhum. Para terminar, Mateus 12, 46. Jesus ama todo mundo? Ama aqueles que andam de conformidade à tua palavra. Olha o que está escrito. A mãe de Jesus. E falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos. E respondeu-lhes, e pretendendo falar, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Ó Jesus, que respondeu, ele porém respondendo disse aos que lhe falara, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha o Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estais no céu, este é meu irmão e minha mãe. Igreja Santa de Jesus Cristo, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Efésios, desperta tu que dorme. Acorda da sonolência, desperta. Não sejais imitadores das 5 virgens loucas, que sem azeite estão a dormir, mas sejai como as 5 virgens prudentes, que estão cheias de azeite, que estão cheias da palavra, que são prudentes, guardadoras da palavra, fiéis e seguidoras de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Que essa palavra possa entrar e fazer morada e frutificar dentro do seu coração.